Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Artigo em Foco. Vamos conversar de maneira um pouco mais prática sobre etapas da revisão sistemática, como eu posso otimizar. Eu tenho ouvido por aí, lido por aí de forma recorrente que a revisão sistemática é muito difícil, que conduzir uma revisão sistemática é muito complexo, que pensar em uma revisão sistemática na prática é algo que deixa a gente meio perdido. Como que eu posso fazer isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva? E a gente precisa usar estratégias para poder começar a otimizar a nossa construção científica. Até mais tarde, Isaac Filho! Um beijo, até já! Então, quando a gente está pensando em etapas, quando a gente está pensando em aplicabilidade, quando a gente está pensando em tempo, porque o tempo é precioso, a gente precisa otimizar, tá? E o que vem aí essa ideia de otimizar? É você conseguir organizar suas ideias de uma maneira muito prática e objetiva para conseguir, de forma efetiva, acelerar o processo de construção da sua revisão sistemática. Quando as pessoas falam, é muito difícil fazer uma revisão sistemática, ou então é muito complexo fazer uma revisão sistemática, tem uma falha justamente nesse ponto, no ponto de entender como que eu posso otimizar o processo, como eu posso melhorar cada etapa da construção, como eu posso tornar isso mais simples diante dessa perspectiva. Então, por exemplo, um ponto estratégico que a gente sempre tem que fazer e que tem que lembrar na hora da nossa revisão sistemática, eu falo aqui algumas vezes, mas hoje eu quero tratar isso de uma maneira mais específica, é a construção da estratégia de busca. As pessoas ficam muito perdidas durante essa jornada de pensar assim, o que eu coloco na minha estratégia de busca? O que eu faço para ter uma estratégia de busca mais otimizada? Como é que eu construo uma estratégia de busca de forma mais rápida? E aí a gente ouve por aí inúmeras vertentes para a consolidação de uma estratégia de busca e não um caminho prático objetivo, o caminho que a gente chama aí do caminho científico mais aplicável, que é o quê? Aquele caminho da possibilidade de reprodução daquilo que eu faço, tá? Então, gente, a utilização de descritores indexados é de extrema importância. Então, você vai começar a construção da sua revisão sistemática com a seleção desses descritores. Mas, Ana, o que é isso? O que é um descritor de fato? O que isso representa na prática? O que isso expressa? Um descritor nada mais é do que um termo que foi identificado como um termo importante da área científica e que a gente vai adotar esse termo como uma alternativa para o que a gente precisa. Então, é como se esse termo fosse o seguinte, fosse uma definição de um dicionário. Então, se você quer saber o conceito de uma palavra, por exemplo, você vai lá num dicionário, um dicionário online hoje, diante de tanta modernidade. Então, você vai lá no dicionário e consulta o que aquilo significa. Existem dicionários voltados para a construção científica. E esses descritores, que são esses termos, precisam ser utilizados a seu favor. Então, o primeiro passo que a gente faz não é pensar, eu vou imaginar aqui qual é a palavra que eu vou colocar em uma estratégia de busca. Não, eu vou consultar o dicionário. Se no dicionário não tiver os termos, por qualquer razão ainda não tenha o seu termo ali indexado ou ele não esteja no rol de termos similares, aí sim você vai consultar outras fontes. Porque às vezes a gente chega e fala assim, não use descritores para montar suas estratégias de busca. Tem gente que fala isso por aí. Só que não é, tá errado.
você tem que usar o descritor como ponto de partida para você fazer essa seleção. E aí, se você não identificar esse descritor, que você vai poder consultar outras fontes, você vai ler artigos da área. Mas eu vou dizer uma coisa, eu diria que em 80% dos casos, você já tem um descritor indexado, tá? Que é esse termo que pertence a um vocabulário controlado e que a partir desse vocabulário controlado a gente consegue estipular. Então, o que acontece na hora da construção de estratégia de busca? As pessoas pegam esse descritor, pegam esse termo, aí usa o termo principal e esquece completamente dos termos similares. Gente, os termos similares, eles não estão ali por acaso. Eles estão ali para potencializar a sua busca. E essa potencialização não é de forma não estratégica, é de forma inteligível. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? É que se existem os termos similares, eles precisam ser utilizados, eles precisam ser aplicados. Então, todas as vezes que eu penso em estratégia de busca, eu tenho que usar uma parte prática dessa minha construção para conseguir aplicar esses termos similares e selecionar. O pesquisador tem muito o hábito do julgamento. Ah, isso não é necessário. Ah, eu não vou fazer assim. Ah, eu vou fazer de um jeito diferente. E com isso, quando a gente pensa nessa construção, quando a gente pensa nessa informação, a gente tem que seguir um método. Então, até para você construir estratégias de busca, você precisa ter um método estruturado. Sem esse método estruturado para a construção de estratégia de busca, fica mais complexo a gente conseguir finalizar, a gente conseguir concluir, a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais prática. Então, o primeiro passo para você otimizar é busque descritores e adote o passo a passo de construção para você conseguir executar de fato a sua estratégia de busca. Eu me lembro muitas e muitas vezes quando eu estava construindo estratégias de busca que eu ficava meio perdida. Ah, será que eu coloco esse descritor? Será que eu não coloco? Será que eu uso aspas? Será que eu não uso aspas? Será que eu tenho que colocar as conexões corretas aqui com o operador booleano end? Será que não? Por quê? Não existia essa construção clara. Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir, de fato, aplicar essa visão da estratégia de busca até entender esse passo a passo de forma mais otimizada. E aí, um ponto muito importante para você otimizar a sua estratégia e você ganhar tempo durante essa sua construção é você validar a estratégia de busca. Quando a gente faz uma validação da estratégia de busca, a gente tem uma maior probabilidade de construir uma boa estratégia e uma estratégia que vai atender a nossa necessidade. Muitas e muitas vezes esse é um passo que é esquecido durante a nossa avaliação, que é o fato de ter uma segunda pessoa com mais experiência para validar. Isso pode ser o bibliotecário, pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento em revisão sistemática, estratégia de busca, mas é importante ter esse segundo revisor. Por quê que vai validar? Porque essa pessoa, ela pode trazer um olhar que você não conseguiu visualizar durante aquela sua construção. Então, quando eu penso em estratégia de busca, eu penso em descritores indexados e eu penso sim em validação de estratégia de busca. Existem casos que eu posso não validar uma estratégia de busca? Existe esse caso, desde que você tenha muito domínio do que você faz. Como a maioria das pessoas não entendem sobre revisão sistemática ou até ensinam revisão sistemática de forma equivocada,
você precisa começar a aplicar isso de uma maneira mais prática e objetiva. Então, precisa de alguém com mais experiência para fazer essa validação da estratégia de busca. Às vezes um termo, às vezes um operador booleano, às vezes uma conexão errada vai desencadear aí uma série de efeitos colaterais que vão deixar a sua estratégia de busca muito ruim, que vai deixar a sua estratégia de busca pouco eficiente. Então, se você quer otimizar a sua revisão sistemática, você precisa pensar na estratégia de busca como um ponto de partida. Até porque, a depender do número de trabalhos, você não vai conseguir ler isso em tempo hábil. E é a estratégia de busca que define o número ideal. Uma boa estratégia de busca faz com que a gente tenha esse universo, essa característica ideal de estudos. Outro dia tinha uma aluna minha que perguntou assim: eu só tenho 4 trabalhos elegíveis para minha revisão sistemática. Será que eu falhei na minha estratégia de busca? E aí a gente foi olhar a estratégia de busca e estava tudo ok, não tinha problema. Então era porque o tema dela só conseguia recuperar 4 estudos mesmo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente precisa desconstruir essa lógica de que revisão sistemática precisa ter muitos estudos. Na realidade, revisão sistemática vai ter um número de estudos suficientes e não é previsível essa quantidade de número de estudos. O que é uma quantidade boa? Não tem uma previsão. Porque a gente não sabe quantos trabalhos são publicados naquela área, com aquele tema, pensando na sua pergunta de investigação. Então a gente precisa ter leitura estratégica, que é um outro ponto muito importante de uma revisão sistemática. Eu conseguir visualizar exatamente o meu objetivo no artigo do outro. O problema é que a gente sempre tem muito medo. E aí fica, e se eu perder esse artigo? E se eu não fizer isso? E se eu não conseguir construir? E se passar alguma coisa? E aí, com esse tanto de si que existe, você acaba inserindo muitos trabalhos que não tem relação nenhuma com o que você precisa e você perdeu tempo. Então, quando você olha um trabalho na fase de leitura dos títulos e resumos, você precisa ver o quê? Você precisa ver se dentro daquele título e resumo você vai ser contemplado de algum modo com aquela informação, tá? Então, não pode fugir desse universo. Se for suficientemente importante, vai estar descrito no título e no resumo. Mas a pessoa fez um resumo que não é e eu tô desconfiando. Ela fez um resumo ruim. Então, aquele trabalho não é elegível. Você não tinha ferramentas e elementos para selecionar aquele trabalho. Então, a culpa não é sua, a culpa é do autor que escreveu um resumo ruim. Por isso que o resumo é tão importante. Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças, porque são barreiras que se cria em torno disso. Em torno do fato de que, eu vou poder aqui de fato selecionar, porque eu acho que pode existir. Não. Se no resumo e no título não te dá esse sinal, não te dá essa visão, não perca tempo. Avance para outros trabalhos. Então, quando eu estou pensando em otimização, eu estou pensando também em leitura estratégica. Eu preciso saber de forma mais prática e de forma mais objetiva o que isso expressa, o que isso significa, tá? E o que é? É uma resposta direta ao objetivo. Então, se você não tem isso claro na sua mente, você vai ficar perdido. E aí, quando você fica completamente perdido nessa construção científica, você gasta muito tempo e não ganha tempo. Então, esse passo é importante. A gente precisa começar a desmistificar essa ideia da revisão sistemática e torná-la mais aplicável. Outro dia uma pessoa me disse assim: eu não quero fazer revisão sistemática nunca mais na vida. E eu respondi: é um caminho sem volta. Se você quer
pensar em tomada de decisão de forma eficiente, você precisa aprender sobre revisão sistemática. Não tem jeito. Não existe outro caminho. Porque se tiver um conflito na literatura, não vai ser o clinical trial que vai resolver o conflito da literatura. Vai ser a revisão sistemática. O trial ele é muito importante, ele ajuda em tomadas de decisão, mas ele não vai resolver um conflito. Por que não vai resolver? Porque o trial ele é um retrato de uma realidade, de um pedacinho, não do todo. Para você resolver o todo, você precisa conduzir uma revisão sistemática. Então, é muito interessante a gente começar a desmistificar essa ideia. A gente começar a aplicar isso de uma forma mais objetiva. Eu vejo por aí muitas pessoas falando assim, a gente vai ver você viu o ensaio clínico randomizado sobre esse tema? Você viu o trial sobre esse tema, que é um ensaio clínico randomizado? Beleza, viu? Mas se existem outros bem conduzidos que não têm a mesma direção de resposta, você vai precisar ir para a revisão sistemática. Então, a revisão sistemática ela se torna esse caminho sem volta porque ela resolve os dissensos da literatura. Ela resolve os problemas que existem na literatura. Então, se eu não consigo tornar isso mais aplicável, se eu não consigo tornar isso mais otimizado no meu dia a dia, eu vou continuar sendo um profissional que toma decisão sem entender o que é uma tomada de decisão. Então, quando eu penso em prática, eu penso em revisão sistemática. Se não existe uma revisão sistemática sobre aquele tema, aí eu vou fazer uma construção diferente. Ou fazer uma revisão sistemática, ou vou até fazer uma revisão rápida para ter uma tomada de decisão em relação a determinada informação científica, a determinada coerência, a determinada aplicabilidade. A prática baseada em evidência científica é o que de fato? É uma expressão sintética da informação científica que eu vou levar para a minha prática. E isso se dá por meio dessa revisão sistemática. Então eu preciso começar a ver isso com outros olhos, de uma forma mais otimizada. Então, outro passo que eu não posso deixar de entender é quais são as ferramentas que podem me ajudar. Otimizar a sua produção é usar ferramentas. Muitas e muitas vezes tem pessoas que não sabem nem usar, por exemplo, o Word, o Excel. E, gente, isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. Então, a gente precisa começar com ferramentas básicas dessa construção. Às vezes não sabe colocar uma margem dentro do Word. Então, por que eu falo que é uma construção básica? Porque desde quando o computador foi inventado, que ele foi feito com ferramentas para que a gente pudesse otimizar isso. E durante o tempo isso foi sendo melhorado. Mas os editores de textos e as planilhas, que é por meio do Excel, elas existem há muito e muito tempo. Mas não entram no nosso processo educativo, formativo. Então, quando a gente domina essas ferramentas, a gente vai justamente entrar em mais uma fase estratégica, que é ganhar tempo. Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer um curso de Word ou um curso de Excel. Gente, isso é elementar. Isso é básico dessa nossa construção. Quando você faz uma pós-graduação, quando você faz uma graduação, é essencial que você domine minimamente a interpretação das coisas. Então, quando você não domina ferramentas que te ajudam a interpretar as coisas, fica muito mais complexo. Então, para você otimizar o seu tempo de construção, você precisa dominar algumas ferramentas. E aí você vai avançar com ferramentas que são voltadas para a construção de uma revisão sistemática, por exemplo, que se aplica a uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, enfim, uma série de elementos. Então, quando eu penso nessa otimização, eu tenho que pensar assim, o que existe hoje de mais acessível e de mais fácil para eu conseguir vencer essa etapa?
Isso é muito importante. Olha, para quem não sabe mexer com outras ferramentas, eu diria que o Excel resolve 90% dos seus problemas na hora de você conduzir uma revisão sistemática. Ele é capaz de identificar duplicatas, ele é capaz de você gerar uma planilha, você consegue fazer uma otimização da produção da informação. Porém, existem hoje ferramentas mais fáceis que você pode utilizar. Então, por exemplo, a gente pode pensar em inúmeras ideias. Eu posso pensar em um gerenciador de referências, por exemplo, é um caminho. Eu posso pensar em uma construção científica voltada para a otimização daquilo que eu quero. Eu posso pensar também em uma construção científica, pegar o carregador, hoje foi com efeitos especiais aqui, que vai ter. Eu posso pensar aqui em otimizar a minha construção por meio de um aplicativo, de um programa que vai me ajudar a ter isso de maneira mais prática. Então, todas as vezes que eu consigo ter uma aplicação, que eu consigo ter um sistema para me ajudar, isso vai otimizar. Agora, é claro, para a gente começar, vai demorar um pouco. Para a gente poder fazer isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, vai demorar um pouco. Por quê? Porque eu preciso treinar. Então, é que nem uma atividade física. Se eu não faço um treino, se eu não faço isso de otimizar aquilo que eu preciso, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complexo, vai ficar mais complicado. Então, a gente começa a entender a ferramenta da maneira correta. Então, por exemplo, aqui hoje eu esqueci de colocar o meu computador no carregador. Então, isso podia dificultar aqui a continuação da live se eu não pego o carregador e coloco aqui para carregar. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa identificar. As ferramentas nos ajudam a otimizar essa produção. Algumas ferramentas que eu gosto muito de utilizar. Por exemplo, o Zotero, falo muito, pode ser o EndNote, o Mendeley, mas o Zotero, ele tem superado o Mendeley, tem superado o EndNote. Então, para mim, na minha prática, tem pessoas que adoram o Mendeley, tem pessoas que adoram o Zotero, o que adoram o EndNote, tudo bem, mas o Zotero é o que dá menos erro. Então, é uma ferramenta super legal que a gente pode pensar em utilizar. Outra ferramenta que é muito boa de usar é o Start, que é uma ferramenta também para leitura e extração dos dados. É uma ferramenta nacional, é bem legal. Tem outras ferramentas? Tem, Confidence, por exemplo, mas é paga. Então, a gente tem que pensar assim, como eu consigo otimizar essa construção e se vale a pena pagar algumas ferramentas. Por isso que é importante que a gente use as ferramentas, faça um teste para poder ver. Eu acho que vale a pena pagar um programa estatístico. Então, eu tenho um programa estatístico que é pago e que vai servir para minha meta-análise. Porque a diagramação, a condução, a forma de conduzir essas análises, ela é muito otimizada quando você tem esse programa. Então, todas as vezes que eu estou pensando nessa aplicabilidade, eu estou pensando o quanto de tempo que eu vou ganhar. Por exemplo, o R é um programa excelente e gratuito, só que ele é mais complexo de usar quando comparado ao Stata, que é um programa pago. Então você tem que saber qual é a sua disponibilidade que você quer ter para poder mexer nessas ferramentas. E aí, com essas ferramentas, você otimiza o tempo, otimiza a produção, otimiza a sua construção científica e você consegue fazer isso de maneira muito rápida. Eu lhe diria que para conduzir hoje uma meta-análise, por exemplo, com um banco de dados pronto, eu não gasto 5 minutos, por exemplo, com Stata. É muito rápido. Mas você precisa, o quê? Construir esse banco de uma maneira mais objetiva e de uma maneira mais estratégica. Então, quando você faz isso aliado a um processo organizado das etapas de uma revisão sistemática, vai ficar muito mais prático, vai ficar muito mais objetivo. Então, as pessoas ficam pensando assim, ai, nossa, é muito difícil uma revisão sistemática.
Porque você tem que ter constância. Então, é o exercício de um hábito. É o exercício de você fazer um pouco todo dia daquilo. Então, quando você está fazendo leitura de título e resumo, não dá para você falar, vou fazer um pouquinho e depois eu faço o resto. Não, você tem que ter uma constância de construção científica para você conseguir avançar. E aí você perceber como que você faz e aplica tudo isso. Então, é importante essa construção, essa visão prática, esse entendimento do que uma revisão sistemática vai expressar. Quando a gente começa a ter isso, o nosso processo de construção vai ficando mais simples, a jornada vai ficando mais prática. Então, na meta-análise, por exemplo, a gente precisa aprender uma boa interpretação e aprender uma criticidade maior dos dados. Todo mundo quer fazer meta-análise, mas ninguém quer aprender modelos de regressão. Por que eu estou falando assim? Porque a meta-análise ela é derivada dos modelos de regressão. Então, se eu sei fazer uma regressão, que é um tipo de análise de estudo original, quando eu vou para a meta-análise, essa construção fica muito mais simples. Mas aí a gente quer queimar etapas, né? Todo mundo quer queimar etapas. Só que a gente precisa pensar em que quando está queimando a etapa? O que eu estou perdendo do entendimento prático daquilo que eu faço? Então, todas as vezes que você vai construir uma meta-análise, você precisa entender qual é a lógica de uma medida de associação, o que um coeficiente expressa, o que aquele resultado quer dizer de maneira prática. Por exemplo, numa regressão a gente sabe que o coeficiente elevado a um valor exponencial, ele pode expressar uma medida de associação. E aí, quando a gente vai lá para a revisão, a gente recebe um número não exponencial na meta-análise. Aí eu tenho que fazer uma conversão para que ele fique exponencial. Mas não sabe que isso é derivado lá do modelo de regressão, que deriva de uma média. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa começar a costurar melhor essa nossa formação em estatística, essa nossa formação em análise de dados, para a gente interpretar melhor. Ah, eu posso não saber fazer, beleza, tudo bem, você pode não saber fazer, mas você precisa começar a construir isso de uma forma mais sustentável, de que você entende o que está sendo dito, de que você entende o que está sendo feito. Então, isso é otimizar a sua construção. Mas qual é o problema? É que as pessoas querem passar pela pós-graduação e não querem viver a jornada da graduação e da pós-graduação. Outro dia eu vi um comentário de um seguidor no TikTok que falou assim: ah, eu sou bolsista de iniciação científica. Não, como é que ele falou? Eu tenho bolsa de iniciação científica, mas não é porque eu gosto de fazer pesquisa, é por causa do dinheiro. Aí eu falei, poxa, o sentido tá errado. A gente não pode estar dentro de algo porque a gente quer somente ganhar mais. Ganhar mais é consequência da qualificação do processo. A gente precisa estar ali porque a gente quer fazer uma diferença. A gente quer fundamentar melhor isso. Senão você não está usando a ciência da maneira que tem que ser. Então, as construções científicas, elas precisam ser práticas. E minimamente interpretar o que está sendo dito e visto é de extrema importância. Então, quando eu penso em uma ferramenta, quando eu penso em um elemento, eu estou pensando nisso. Como otimizar a minha construção, como melhorar o meu processo. Eu não posso pensar que o dinheiro é o ponto final dessa jornada. Eu preciso pensar que é consequência. É a consequência. Então, quando você está construindo e pensando cientificamente, você está pensando na mudança que você quer ver para você, inclusive. A gente vive no mundo, a gente vive nessa realidade. Quando eu penso em uma revisão sistemática, quando eu penso em melhorar um processo de trabalho, eu estou pensando no coletivo. Então, a ciência pensa no coletivo. A gente não pode descartar isso na hora que a gente está construindo e aplicando o conhecimento. E a gente também não pode deixar de lado as crenças das pessoas, porque a gente precisa quebrar tabus. A gente precisa quebrar protocolos diante disso. E por que eu falo muito da crença? Por que eu falo muito desse ponto?
específico. Porque a ciência, ela é baseada em uma evidência cética. A crença é aquilo que acredita. Entre você comprovar que a ciência funciona para uma pessoa que tem uma crença muito forte em algo, você precisa percorrer um caminho. Você precisa passar por uma jornada com esse indivíduo. E isso acontece com o paciente, isso acontece com o professor, isso acontece com os pais quando estão educando seus filhos. O seu filho passa a acreditar em alguma coisa, é uma crença que ele tem. Até o pai desconstruir a crença daquilo, precisa trazer evidência. Quando você chega para o menino e fala assim, olha, não senta aí que você vai quebrar esse vidro. Ele está acreditando que não vai. É uma crença que ele tem. E aí você vai ter que passar por uma jornada de desconstrução. O mesmo acontece com a ciência. Tá? Então a gente não pode ignorar a crença das pessoas. A gente não pode ignorar o que existe diante disso para a gente conseguir modificar essa realidade. Eu não posso chegar lá para a senhorinha que toma chá medicinal, que ela acredita no chá há 30 anos, dizer que ela não pode fazer aquilo sem uma construção por trás disso. Então, tudo isso, a revisão sistemática vai te ajudar. Por quê? Porque você vai conseguir ver o conhecimento científico, que ele é cético, e você vai trazer isso para um campo popular de tradução do conhecimento. Então, a gente precisa mesclar as coisas na hora da gente produzir uma informação mais prática. Bem, gente, é isso! Um beijo e eu vejo vocês na próxima. Até já!